O Flávio continua se humilhando. Ele fez um evento para mostrar a força com as mulheres. Aí a Michelle não foi, a Damares não foi, e o Flávio ficou lá elogiando a Michelle, dizendo que respeita muito a madrasta, que as portas estão sempre abertas e que ele precisa de união. Ele ainda disse que precisa muito das mulheres. É claro que ele precisa. O problema para ele é que a Michelle mostrou o tamanho da diferença. A pré-campanha do Flávio disse que o encontro teve mais de 50 lideranças femininas. Só que em 2025, a Michelle liderou um evento do PL Mulher com 1.000 participantes. É tipo comparar a reunião de condomínio com um show de estágio. A Michelle, ela colocava 1.000 mulheres em Brasília. O Flávio juntou pouco mais de 50 lideranças. Sem Michelle, sem Damares, e ainda teve que fingir que estava tudo sob controle. A situação ficou mais constrangedora porque ele também precisou rebater a postagem da Michelle sobre a tal festa ligado ao Daniel Vorcaro. O Flávio disse que nunca esteve em uma festinha de astronauta, nunca entrou em avião de Vorcaro, que a única relação com ele foi o filme do Jair Bolsonaro. Ou seja, o evento que era para falar de mulher virou 3 coisas ao mesmo tempo: pedido de socorro, tentativa de apagar incêndio e constrangimento em peso. O Flávio queria mostrar que tem palanque feminino, mas acabou mostrando o desastre total e irreparável da própria candidatura. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like. Até a próxima. Olha como o bolsonarismo é cafajeste e perigoso. Hoje o Paulo Figueiredo admitiu numa live que ele fez aquelas falas contra as mulheres de propósito, porque ele havia combinado com o Flávio Bolsonaro, tá, para desautorizá-lo, fazendo vídeo, né? Como ele fez hoje. Hoje o Flávio Bolsonaro falou que era contra o Paulo Figueiredo sobre aquelas falas, mas os dois estavam super combinados, porque aí o Flávio Bolsonaro ganharia campo, né, e mais confiança do público feminino. Mas foi tudo combinado, cara. Presta atenção aqui, ó. Na live, ele revela que orientou o Flávio a desautorizá-lo publicamente, dizendo que ele não faz parte da campanha e que discorda dele. Eu fiz esse vídeo hoje, do Flávio Bolsonaro falando que o Paulo Figueiredo não faz parte da campanha dele, só que é mentira. Por quê? O Paulo Figueiredo é o responsável pelo elo entre a família Bolsonaro e o Donald Trump. Foi o Paulo Figueiredo que conseguiu aquele encontro entre o Flávio Bolsonaro e o Donald Trump e também o Eduardo Bolsonaro, né? Figueiredo ainda completa dizendo, abre aspas, em um ótimo discurso político, fecha aspas. Ou seja, ele ofende as mulheres de propósito, combina com Flávio Bolsonaro para jogá-lo debaixo do ônibus e ainda acha que isso é um belo discurso. Que tipo de gente é essa, porra? Olha, bem que o Gilmar Mendes abriu nossas cabeças. Esse pessoal é gente do purão. Eu vou rodar o vídeo, tá? O Paulo Figueiredo confessando. Ó, aconteceu tudo isso, cara. Eles combinaram tudo. Principalmente ofender as mulheres. Ó, mas não esqueçamos que, de fato, nasce um movimento lá nos Estados Unidos para que mulheres não votem. Quem tiver dúvida, pesquisa aí no Google. Vou rodar o vídeo aí do palhaço Figueiredo. Falei, faça do limão uma limonada. Me desautorize publicamente. Caso alguém pergunte, não tenha melindre de me desautorizar. Máscara caiu. Diga que eu não estou na sua campanha, diga que discorda de mim. Diga o seguinte, que acha que a mulher vota bem e que vota tão bem que vão votar em você. É um ótimo discurso político. E hoje caiu a máscara dos dois, porque o Flávio Bolsonaro obedeceu o que havia combinado com o Paulo Figueiredo. Escuta aí, presta atenção. Eu quero repudiar evidentemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo que ele completamente equivocado, ele não faz parte da nossa campanha, pode uma pessoa que nos ajuda muito mais nos Estados Unidos, nas pautas que nós temos nos Estados Unidos junto com o meu irmão, ele trabalha, ajuda, conectava em diversos momentos importantes ao nosso lado lá, e em função disso as pessoas tentam colocar o meu colo na fala aqui pra mim. Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala, mas tenho obrigação de falar aqui. Vocês ouviram aí o que o Flávio Bolsonaro combinou com o Paulo Figueiredo para falar? Para desautorizá-lo. Mas, na verdade, quem manda nessa campanha eleitoral é o Paulo Figueiredo. Tá na cara, ele é o cérebro. Ele junto com o Eduardo Bolsonaro, eles que mandam na campanha do Flávio Bolsonaro. Foi o Eduardo Bolsonaro que colocou na cabeça do Flávio Bolsonaro que ele deveria ser candidato à presidência da República. Porque era para ter sido o Eduardo Bolsonaro. Só que eles não querem perder o nome Bolsonaro na campanha, não querem perder gordura nas eleições, mesmo perdendo. E armaram uma dessa daí, que foi um tiro no pé para eles. Que as mulheres, até mesmo na direita, e evangélicas, estão odiando os dois agora. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Parabéns por você ser tão dissimulado, ordinário e canalha. Além de dissimulados, são burros. Burros! Meu Deus, eles são muito burros! Como o Paulo Figueiredo é um aliado deles, muito importante lá nos Estados Unidos, o que acontece? Ele teria que ter autorização do próprio Paulo Figueiredo. E o Paulo Figueiredo autorizou ele falar que não concorda com as falas do Paulo Figueiredo e tal. Só que o idiota do Paulo Figueiredo vai e fala que avisou o Flávio Bolsonaro. Meu Deus, gente, como é que esse povo quer governar o Brasil? Me diz! Eles são burros!
Não, gente. Vou te explicar a treta do jogador Richarlison com o Flávio Bolsonaro. Há alguns anos, o Richarlison comprou uma mansão no Rio de Janeiro. Pouco depois, o Flávio Bolsonaro foi até a mansão com a lancha dele e falou, não, quero comprar a mansão. E o dono falou, não, já tá vendida. Ok, passaram algum tempo e o advogado do Flávio Bolsonaro, o William Tomás, que também já foi sócio dele, foi ao mesmo lugar, falou, não, eu quero comprar a mansão. E o dono falou, não, já foi vendida e a pessoa que comprou já tá morando, tem uma mulher grávida morando lá na casa. Passadas algumas semanas, o advogado do Flávio Bolsonaro foi lá com a polícia para fazer uma reintegração de posse e expulsou a esposa do Richarlison, grávida, da casa. Ela passou a ter problemas de estresse e teve que adiantar o parto da criança. Imagina o sofrimento. O que aconteceu? Aconteceu que o advogado do Flávio Bolsonaro comprou a posse do imóvel. E o Richarlison comprou a propriedade do imóvel. Então ele fez uma reintegração de posse. Então o Richarlison tem a propriedade, mas não tem a posse. E agora está na justiça. Ou seja, a expectativa era que o MST ia roubar a casa das pessoas. E a realidade é que o Flávio Bolsonaro e o advogado dele roubaram a mansão do jogador. Olha o que a Michelle Bolsonaro acabou de fazer. Pega fogo, cabaré, que esta briga entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro tá cada dia melhor. Olha só, Brasil, exclusivo, nova polêmica. Michelle manda retirar fotos de Jair do gabinete de Flávio, segundo a apuração da TMC. Veja só. Michelle Bolsonaro manda retirar fotos dela e de Jair do gabinete de Flávio, diz a apuração. Segundo a apuração da TMC, Michelle Bolsonaro mandou retirar os quadros com fotos dela e de Jair do gabinete de Flávio em meio à crise entre os dois. Ela se reuniu nesta terça-feira com Valdemar Costa Neto e pode desistir da candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. E aí, Brasil, de que lado vocês estão? Do Flávio, da Michelle ou da briga? E a polícia fez mega operação hoje contra o maior aliado do Flávio Bolsonaro, o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, por roubo de dinheiro público. A polícia descobriu 470 mil reais roubados na casa dele. Ele falou que comprou um imóvel, só que a Polícia Federal descobriu que ele falsificou a escritura desse imóvel. Então a operação de hoje é prévia às prisões que devem acontecer nas próximas semanas, viu? Olha, bolsonarista não falha um. Compartilha aí pra todo mundo ficar sabendo. Desespero, fogo no parquinho, o pau tá quebrando lá no comitê da extrema-direita. A Michelle foi pra cima do Flávio Bolsonaro e a confusão tomou conta. E não é só pela briga deles, não. É porque a pesquisa tá dando cada vez mais vantagem pro presidente Lula. Ele continua subindo e o Flavinho caindo. O desespero vai aumentar. O Flávio Bolsonaro está usando a própria destruição política para chantagear a direita. A nova pesquisa Atlas mostrou Lula vencendo todo mundo nos cenários de segundo turno testados. Lula vence Flávio, Michelle, Caiado, Zema, Renan e até o Jair Bolsonaro. Então olha o tamanho do pepino da direita. O Flávio não parece forte bastante para derrotar Lula, óbvio. Mas ele pode ser forte bastante para atrapalhar qualquer outro nome da direita. E aí entra a melhor parte. O Jair Bolsonaro foi condenado. Eduardo Bolsonaro também foi condenado. E a família Bolsonaro sabe que uma presidência nas mãos de alguém leal poderia vir com uma esperança política de perdão, indulto ou pressão contra essas condenações. A candidatura dele funciona como chantagem dentro da direita. É como se o recado fosse: ou vocês ajudam a salvar a família Bolsonaro, ou eu continuo candidato e vocês que lidem com o Lula ganhando de novo. Pro Lula, o Flávio é adversário perfeito. Tem sobrenome forte para prender a direita no bolsonarismo, mas rejeição alta para travar no resto do país. O PL queria um herdeiro. Acabou arrumando um problemão. Se você gostou desse vídeo, considere deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar. Até a próxima. Se a gente tivesse a nossa memória boa, jamais existiria Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Mas, já que a nossa memória falha, recorremos à internet. Bom dia. Matéria de 2022, lembra a Copa 2022 que Richarlison fez aquele golaço e deixou a gente com esperança? Pois bem, matéria de 2022, isso aqui não é matéria de agora não. Copa do Mundo, como está a briga na justiça entre Richarlison e Flávio? Uma mansão luxuosa avaliada em 10 milhões com cachoeira particular e localizada em Ilha Comprida, no Rio de Janeiro, virou alvo de uma disputa judicial entre o atacante da seleção brasileira e o senador Flávio Bolsonaro e um amigo dele. Richarlison, jogador da seleção, comprou uma mansão com uma cachoeira lá em Angra dos Reis, pagou 10 milhões de reais. Pum. Aí Flávio Bolsonaro conseguiu um documento que dá direito à posse, comprou essa posse e tocou o Richarlison de lá, com ordem judicial e tudo. Aí você lê nas matérias dizendo que é um advogado de Flávio, que não é Flávio. Mas aí Flávio Bolsonaro nos ajuda a entender. Tem esse post aqui no Instagram dele até hoje, de 2021. Não tem som. É apenas um drone sobrevoando a mansão com a cachoeira que eles tomaram
do jogador Richarlison. Sim, isso está. Agora, acabei de entrar, dia 2 de julho, acabei de entrar, isso está no Instagram do Flávio Bolsonaro. Eu vou deixar o link aqui da mansão de Flávio que ele tomou na justiça do Richarlison. A dúvida que fica é quanto ele pagou, da onde veio esse dinheiro. É esse o trombadinha que está querendo ser presidente do Brasil. Bom dia. O Flávio Bolsonaro foi humilhado de novo por Washington. Desde o começo da campanha, ele tentou desesperadamente chamar a atenção do Trump e da direita americana. Falou de tarifaço, falou de PIX, tentou entrar no debate comercial dos Estados Unidos e até mandou carta para o Marco Rubio. A mensagem política era muito clara. Olhem para mim, eu sou Bolsonaro confiável, eu entrego o que vocês quiserem negociar. Só que o Rubio respondeu de um jeito que expôs o entreguismo extremo do 01. Na carta, ele agradeceu a oferta de colocar uma futura equipe de transição à disposição dos Estados Unidos caso o Flávio fosse eleito. Isso é gravíssimo politicamente. Transição de governo é para organizar o Brasil, não para servir de balcão antecipado para a potência estrangeira. O que ele quis dizer com isso é que ele estaria disposto a negociar com os Estados Unidos e entregar o que os Estados Unidos quisessem. E mesmo depois desse gesto de submissão, Rubio manteve a pressão do tarifaço de 25% e ignorou completamente a proposta do Flávio. Então, o 01 ficou no pior dos mundos, tentou puxar o saco de Trump, sinalizou entrega e não conseguiu nem fazer os Estados Unidos recuarem. É humilhante, coitado. E combina com o histórico do bolsonarismo. Quando precisava dos Estados Unidos e não tinha Trump, Bolsonaro foi posar com ponte em Moscou. Agora que o Trump voltou, o Flávio corre para Washington. Isso não é patriotismo, isso é aluguel ideológico. Eles chamam de diplomacia, mas é outra cara. Viralatismo de campanha tentando virar projeto de governo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like. Até a próxima. Michelle Bolsonaro descobriu que ninguém se interessa pela opinião dela. Ficou magoadinha porque o enteado, filho lá do Alecrim do Pântano, não dá bola para a opinião dela. Coitadinha. Agora saiu também da presidência do partido. Essa história tá bem estranha, né? Eu não sei dizer pra vocês, mas eu acho que tem alguma coisa, sabe? Não sei se foi tudo combinado, se eles estão armando alguma coisa, porque não me desceu isso ainda. O mais engraçado é que as pessoas que votam no Alecrim do Pântano falam que gostam dele pelo posicionamento dele sobre família. Agora, uma coisa é você ter um posicionamento e viver este posicionamento. Outra coisa é falar e não fazer, né? Que é o caso do Alecrim do Pântano. Mas as pessoas gostam, né? E aplaudem, enfim. É difícil, né? Então eu acho que esse ano Lula terá muito que trabalhar para ganhar essas eleições. Fora as fake news e tudo que eles possivelmente vão fazer. O Moraes vai continuar neutralizando o Jair Bolsonaro. Como? Eu explico. O Bolsonaro em casa é muito melhor para o Moraes do que o Bolsonaro na papuda. Politicamente, a prisão domiciliar pode ser muito mais inteligente. Para a direita, o Bolsonaro em casa parece quase solto. Só que na prática ele está preso, limitado, vigiado e politicamente muito mais fraco. Ele não fala como antes, não comanda como antes, não mobiliza como antes. E o mais importante, ele em casa não gera a mesma comoção. Agora imagina o Bolsonaro voltando pra papuda. Na hora que a direita ganha um grito de guerra, solta Bolsonaro! Ganha campanha por anistia, ganha discurso de perseguição e ganha um inimigo comum. E nada une mais uma direita rachada do que transformar o Bolsonaro em mártir. Por isso, a prisão domiciliar pode ser uma armadilha política pro próprio bolsonarismo. Porque o Bolsonaro fica preso, mas sem produzir a cena dramática que a direita precisa. E tem mais. Com Bolsonaro em casa, fica mais difícil vender Moraes como um ditador cruel. Para a cabeça de parte da direita, se ele tá em casa, ele tá quase solto. Então a hipótese é muito simples. Manter o Bolsonaro na prisão domiciliar pode ser a forma mais eficiente de neutralizar Bolsonaro sem reacender a militância bolsonarista. A papuda poderia transformar Bolsonaro em uma bandeira. A casa transforma Bolsonaro em peça decorativa. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar e até a próxima. O político derrubado, fuleiro, reieira, é isso que se tornou Nicolas Ferreira. Agora ele não pode mais fazer aqueles vídeos de cenário, né? Já pensou, Nicolas Ferreira, tu fazer aquele cenário pra mostrar os passeios no avião do Vocaro, pra mostrar o envolvimento do Flávio Bolsonaro com o Vocaro, pedindo ajudinha pra papai? Já pensou nisso? Já pensou tu falando no dinheiro dos sócios? Já pensou, Nicolas Ferreira? Não, né? Agora tu tá caladinho, não tem o que fazer, aí vai fazer uma pesquisa Datapovo com o povo que tá andando com ele. Olha a
lógica. E mesmo assim ainda ficou com medinho. Ficou com tanto medo que quando perguntou se era Lula, ele fez assim, ó, com medo de alguém dizer que era Lula lá, porque ele tá ligado, né? Veja o vídeo. Fuleiro derrubado, reieira. Vim almoçar aqui agora em Santa Luzia, eu vou fazer aqui um data-povo, beleza? Porque data-povo a gente não acredita. Quem é Lula, dá um grito aí. Quem é Flávio Bolsonaro, dá um grito aí. Eu sou mais o data-povo. É pra rir, é? Peraí. Tem que rir da tua cara, fuleiro. Olha aí, pessoal, Michele prevê que escândalos vai nocautear a campanha do Flávio. E eu prevejo que, além dos escândalos, o primeiro nocaute ele recebeu hoje, né? Com a pesquisa Atlas. Olha aí, ó. O homem disparou, gente. Aí o Lula abriu 10 pontos percentual na frente do Flávio. Minha gente, vocês têm noção, 10 pontos percentual é voto demais. Lula com 46% no primeiro turno e o Flávio com 36%. Achei foi muito o Flávio com 36% ainda. Depois de tudo, né? Ei, eu tô achando que a gente vai liquidar mesmo no primeiro turno. No primeiro turno, a gente já, ó, do jeito que tá indo aí, o Lula vai ganhar no primeiro turno. Não vai ter, ainda mais agora, que estão dizendo que do lado de lá as mulheres votam mal, né? Então as mulheres todas vão vir com Lula, as que não são fraquejadas. Porque do lado de lá, né, a própria madrasta veio a público dizer que foi humilhada, que foi desrespeitada. Então, mulheres, vamos com Lula, vamos de 13, tamo junto. Quando eu digo que bolsonarista só faz merda, vocês ficam com raiva. A bosta agora quem fez foi quem? Gustavo Lima. Agora é o cagãozinho, né? A Simone já veio cagar lá em Mossoró. Aí agora Gustavo Lima não pode fazer o show em Surubim porque tava se cagando. Tinha acabado de fazer um show em Caruaru, não vi ele de fralda, não vi ele sair cagado, mas pra Surubim ele não pôde ir. E era pra ter ido pra Surubim, olha. Na entrada do Surubim tem logo, ó, uma estátua de um boi lá na frente. Pois é, aí ele não foi pra Surubim e alegou que tava com infecção intestinal, tava com caganeira. Aí disse que ele gravou um vídeo dentro do banheiro, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que o prefeito chamou ele de lalau, de ladrão, e cobrou o dinheiro de volta. Deixa a Chaparral falar aí, que depois eu vou responder ao prefeito Chaparral. Deixa ele falar aí. É um ladrão de consciência, é um ladrão de dinheiro do povo. Gustavo, vai do seu nome. Vai pro seu homem, pega logo e devolve o dinheiro da prefeitura de Surubim, tu não precisa. Tu não precisa de dinheiro da prefeitura, tu é rico. Tu tem pra dar e pra emprestar, mas devolve logo. Cumpre logo os teus compromissos. E o recado vai pra tu, viu? O teu caminhão que tá ali e os teus equipamentos não vai sair de Surubim enquanto tu não devolver. Aqui, tá com a minha responsabilidade. Agora só sai daqui quando tu te retrata. Vai pra rede social e te retrata com esse povo, que eles vieram pra aqui pra ver você. Não foi pra quem vem eu, não. Foi você pra ouvir suas músicas. E você falta com respeito com o povo que tá nessa noite aqui. Chaparral, que isso aí sirva de lição. Mas tu vai querer chamar de novo. Vai querer chamar de novo, que os prefeitos fazem isso. Durante festa junina, que o povo quer ouvir forró, vocês deixam os forrozeiros de fora. Ah, porque o show é muito caro. 450 mil é muito caro. É caro porque o cara é forrozeiro, é nordestino e não é rico, né? É caro, porque bom ele é. Você pode falar tudo, agora dizer que eles não são bons, nossos forrozeiros nordestinos, tanta gente aí da região, que você poderia ter dado chance. Deu não, né? Aí chama o cara, que você pode chamar ele durante o ano todinho, chama exatamente nesse período, tirando a vez dos forrozeiros, dos artistas regionais, locais. Apoio muito bem feito. E na próxima vez tu bota a fralda no camarim, que ele venha, porque eu acho que faltou foi fralda, pra ele cagar nas calças.